Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince. Bem, hoje o podcast vai ser um podcast mais de dica, né? Uma dica de um filme que eu assisti recentemente. O título dele em inglês é All About Lily Chow Chow, né? Na descrição desse podcast eu vou deixar a resenha, né, que eu fiz desse filme, né, e lá vocês vão poder procurar melhor, né, porque eu falando aqui fica difícil vocês pegarem, anotarem e ir atrás, né. Esse filme aí eu não sei aonde tem para assistir. Eu tô confessando aqui um crime, né? Eu baixei esse filme pelo Torrent e depois eu baixei as legendas, sincronizei e assisti, né? Eu sei que muitas pessoas me perguntam aonde eu consigo ver os filmes que muitas vezes eu indico. Aliás, deixa eu dar uma pesquisada aqui para ver se ele realmente não tem nenhuma plataforma. Tudo sobre Lily Chow Chow. Fazendo uma pesquisa rápida aqui, não encontrei. Não encontrei. Esse foi um filme que ele passou numa mostra de cinema um tempo atrás, né? E as pessoas que viram, as pessoas que eu conheço que viram esse filme só viram legalmente, né? Vamos dizer assim, só nesse festival, que era um festival que acho que aconteceu em São Paulo e um dos filmes que foram exibidos, né, foi esse filme. Inclusive esse filme, ele é um filme de 2 horas e meia e foi um dos últimos filmes a serem exibidos, né. Então, muitas das pessoas que foram ver esse filme já não foram ver com tanta atenção, porque já era tarde, terminou de madrugada, né. Eu não vi nessa sessão, né, eu não vi o filme nesse festival de cinema, mas anos depois, né, apareceu esse filme enquanto eu estava procurando alguma coisa aleatória na minha timeline do Facebook. As imagens do filme me chamaram a atenção. Eu tô nessa de ouvir bastante música japonesa e também assistir muito cinema japonês, especialmente dos anos 80 e os anos 90, né? E eu resolvi baixar, né, tudo sobre Lily Chow Chow. E em inglês, né, o nome do filme é All About Lily Chow Chow. Bem, vamos falar sobre o filme, né, que é um filme que, assim, eu gostei bastante. Ele, estilisticamente, o filme, a minha primeira impressão foi estar vendo um filme caseiro. Ao mesmo tempo, a impressão que eu tive é estar vendo um filme extremamente experimental. Existe muita câmera na mão, muita câmera com visão noturna em algumas sessões. O filme ele é um pouco desbotado, um pouco eu não sei dizer, mas ele é excessivamente luminoso. Ele parece que é uma espécie de sonho. E no começo do filme ele parece um pouco desconexo. A gente tem a figura de um garoto no meio de uma plantação de arroz ouvindo um Discman, né? Aliás, é muito interessante. Esse filme é de 2001, né? E você vai ver muitos devices, né, típicos dessa época, né? Dá até uma saudade. Ele é um filme que me pegou. No começo eu não estava gostando muito, eu estava achando ele muito pretensioso. Ele começava a aparecer palavras na tela e falava alguma coisa sobre éter, e tem essa figura que é a Lily Chow Chow, que é uma cantora, né, no filme. Mas aparecia um monte de palavras, um monte de frases desconexas, um monte de pseudônimos. Dava para perceber que estava
ele estava demonstrando uma conversa de uma sala de bate-papo, né? A gente vai falar isso mais para frente. E as imagens me interessaram, eu fiquei com uma certa ambiguidade dentro de mim, se eu gostava ou não no começo, mas o filme foi deslanchando, eu vi que ele vai... eu vi que faz sentido as escolhas estéticas do filme, ser um pouco desbotado, um pouco luminoso demais, dá uma sensação de ser um filme meio onírico, mas também conectado com a realidade. E para mim casa perfeitamente com a temática do filme. Acho que estilisticamente, tanto o fato de parecer um filme caseiro, quanto parecer um filme super estilizado, conversa com o tema um pouco onírico, um pouco calcado na trivialidade que permeia, né, a história desse filme, né? Bem, Tudo sobre Lili Chow Chow é um filme japonês, né, de 2001, escrito e dirigido por Shunji Iwai, que conta a história de vários estudantes ao longo de sua adolescência, né? O filme ele se ambienta no começo dos anos 2000, onde a cultura de redes sociais ainda estava muito embrionária, sendo manifestada nos famosos chats e salas de bate-papo online. Eu não sei se vocês têm idade o suficiente para lembrar o que era as salas de bate-papo online. Eu lembro bastante do UOL, né? O UOL tinha bastante essa coisa das salas de bate-papo online. Era uma coisa bem... Tava bem no começo, assim, as pessoas interagindo umas com as outras na internet, né? Bem, além dos problemas, né, a vida desses adolescentes são permeados por uma enigmática artista chamada Lili Chow Chow, que vai conectar todos esses personagens do filme, sendo os principais o Shuzuki e Oshino e a Yushi Hasumi, né? E essa cantora vai se conectar com todos os personagens do filme, se tornando, né, o ponto convergente entre todos eles, né? Mas assim, é quase como... Ela funciona essa Lili Chow Chow funciona quase como a desculpa... Eu tô falando desculpa, não é num termo pejorativo, mas vamos mesmo assim que não tá vindo nenhuma outra palavra melhor na minha cabeça, mas como uma desculpa para pavimentar o caminho entre todos os personagens num mesmo ponto em comum, né? Mas assim, tem a música dela, Lili Chow Chow. Eu vou colocar aqui algumas trilhas desse filme, né? Para vocês darem uma olhada, porque até mesmo o tipo de música que a Lili Chow Chow faz combina com a estética da narrativa, né? Vamos dizer assim, né?
Bem, esse é um filme, é um típico filme coming of age, né? O que é um filme coming of age? Esse é um tipo de filme que fala sobre ah, a passagem da infância para a adolescência, né? Eu sei que em alemão tem uma outra palavra especificamente para isso, né? Mas esse coming of age, obras como, por exemplo, Alice no País das Maravilhas é considerado coming of age. A animação A Viagem de Chihiro é considerado um típico filme coming of age, né? Onde a pessoa sai da infância, passa por elementos traumáticos e chega, entre aspas, na vida adulta, né? Aqui a gente está falando de adolescentes. Uh, Lembra da música 18 do Alice Cooper, né? I'm a boy and I'm a man. I'm a 18. É perfeito. Essa é uma música perfeitamente coming of age. Inclusive, muito boa essa música. Inclusive, muito bom esse álbum. Bem, vamos pra lá, senão eu vou. Eu sou muito fã do Alice Cooper e se deixar, eu vou começar a falar aqui sobre o quão bom é o disco Love It to Death do Alice Cooper. Bem, vamos lá. A gente tem aqui um típico filme Coming of Age, que mostra um painel confuso e fragmentado de vidas de adolescentes que se entrelaçam e se conectam, né? A ponto de conexão, conforme eu disse, é a música da Lili Chao Chao. E onde a descoberta e a descoberta do outro se manifestam numa necessidade contraditória de autoafirmação de identidade com a necessidade de pertencimento, ou seja, é coisa de adolescente, né? É a pior fase, é a mais confusa, é a mais dramática. Você quer se conectar com o outro ao mesmo tempo que você quer se afirmar, você quer é, afirmar aos quatro ventos a independência dos seus pais, ao mesmo tempo que você está numa fase em que você é mais dependente deles, né? Ao mesmo tempo que você quer sair, você quer ficar, é uma fase muito confusa, muito perturbadora, né? Além dos estimulantes e traumáticas descobertas do desejo sexual. Aí realmente fudeu, né? Aí todo adolescente tem um problema muito sério com essa coisa nova que invadiu o seu corpo, que é o desejo sexual por outra pessoa, né? Eu ia falar pelo sexo oposto, mas hoje em dia isso aí não eu sei que não é uma realidade, né? Hoje em dia não, né? Sempre foi assim, né? Mas enfim. E tudo isso numa cultura, né? A gente tem todo esse drama de coming of age, tudo isso numa cultura onde numa época, né, onde a cultura digital ainda era nascente, né? A linha do tempo do filme é como se rimasse com toda essa ideia de fragmentação, ela não é linear, né? A gente começa no meio da história, que se localiza lá perto do segundo semestre escolar, depois a gente volta para o primeiro semestre, a gente vai para as férias, aparece um trecho do filme é sobre as férias desse pessoal, de um pessoal aí em Okinawa, né, que é considerado uma ilha paradisíaca, que assim todo mundo gosta de ir para esses tipos de lugares nas férias. Se eu não me engano, todo o pessoal aí é de Tóquio, né? E Okinawa, para quem não sabe, Okinawa é uma outra ilha, né? É a maior ilha do Japão, fora a ilha principal, né? Okinawa tem uma cultura completamente diferente do Japão, da ilha principal, né? Inclusive, é outra nação, eles têm outra língua, foi um império à parte, né? Já tem movimento separatista em Okinawa. Muitos deles não se consideram japoneses, né? Mas assim, tá no Japão, é politicamente do Japão, enfim. Mas assim, é como se fosse outro universo, só para deixar isso claro, né? Então eles vão para Okinawa nessas férias, aí depois eles voltam e, e, e o filme volta no presente, né? E você percebe que é tudo fragmentado o filme, né? Como se alguém tivesse olhando um álbum de fotos aleatoriamente, né? E toda a história, ela é permeada por conflitos diversos, né? Alguns leves e até cômicos, até outros mais pesados, né? Aliás, o filme aborda muitos temas muito pesados, né? E aqui a gente fala um pouco sobre o lado muito obscuro do Japão, né? Um lado que eu sei que todo mundo, inclusive eu, gosta muito do Japão, admira muito o Japão, mas assim, tá bem longe de ser uma sociedade perfeita, né?
E aqui o filme ele dá um certo enfoque sobre o que há de obscuro no Japão, né? Ah, apesar do Japão ser reconhecido, né, como uma sociedade uma das mais seguras, e de fato uma das mais ordenadas no mundo, e de fato parece que a latência da violência na sociedade parece que ela escoa principalmente para a vida escolar, né? O bullying, né, é considerado um dos problemas sociais mais graves do Japão, né? E para quem não sabe, o Japão é um dos países com maiores taxas de suicídio infantil no mundo, né? E tudo sobre Lili Chao Chao nos oferece um painel de como é o bullying nesse país, né? É um bullying que é uma importunação sexual, uma importunação agressiva e constante, né? Que pode se estender por anos, estigmatizando a pessoa e isolando-a de qualquer possibilidade de convivência normal, né? Então é um bullying muito forte, né? E estamos falando aqui de um nível de psicopatia, né, no bullying que, assim, tem poucos exemplos que a gente pode dar, até mesmo na nossa sociedade, que é uma sociedade mais violenta que o Japão, né? O nível de psicopatia dos bullying lá assim, envolve não apenas xingamento, né? Mas humilhações sexuais, estupro, né? Tem uma cena lá de estupro no meio do filme. Exploração sexual, né? Uma das alunas que comete suicídio no filme, inclusive tem suicídio no filme, viu? É coagida a se prostituir no meio do filme, né? Para isso, por falar nisso, né? O Japão ele é bastante problemático culturalmente em proteger especificamente as meninas de predadores sexuais e pedófilos, né? Assim, não é um. Eu sei que tem esse problema no mundo todo, né? E se a gente for parar para pensar, a gente sabe que o Japão é uma sociedade segura. É uma das poucas sociedades que uma garota pode andar na rua de madrugada com o telefone e não ser importunada. Não há esse tipo de importunação no Japão. Não costuma-se ter esse tipo de importunação. Mas a gente tem um tipo de importunação muito específico nos trens de pessoas, de voyeurs, que ficam olhando, tentando olhar debaixo da saia das meninas através de dispositivos aplicados no sapato. Uh, existe um tipo de importunação que ocorre de forma muito sutil, mas algumas vezes são importunações muito pesadas dependendo do contexto. Aqui o filme All About Lily Chow Chow oferece para nós em quais contextos essa importunação se manifesta com mais evidência, né? Uma dos personagens do filme, que é a Shihori Tsuda, ela é chantageada por Hoshino a praticar o Enjokosai. Para quem não sabe, o Enjokosai é uma prática escandalosamente comum no Japão, onde garotas colegiais elas são pagas por homens mais velhos para acompanhar elas em saídas ou festas, ou algumas vezes para até lhes prestarem serviços sexuais. Muitos sociólogos, especialmente fora do Japão, né, veem esse fenômeno como uma forma de prostituição, né? Embora nem sempre esses encontros impliquem em atividades sexuais, né? Às vezes, tais saídas envolvem apenas jantares ou andar de mão dadas, sabe, esse tipo de coisa. Outras vezes, há atividades sexuais que não envolvem o contato genital propriamente dito, sabe? É weird, né? É uma coisa bem, bem esquisita. E para quem não sabe, a prostituição é ilegal no Japão desde a década de 50, mas a definição de prostituição no Japão ela é estrita, abrangendo tão somente os contatos entre órgãos genitais. Se houver contatos entre órgãos genitais, é considerado prostituição. E a gente sabe que existem diversas formas de fazer sexo, não envolvendo apenas órgãos genitais, né? Enfim. E existem leis especiais sobre prostituição no país, né? E especificamente prostituição de menores no país, que foram
criadas apenas nos anos 90, para vocês terem uma ideia. No entanto, o Enjo Kosai, ele não foi regulado, né, pelo governo japonês, já que não se enquadra tecnicamente numa definição legal de prostituição, a menos que o cliente explicitamente pague a garota por sexo, né? O que é raro devido à natureza indireta das transações, né? Uma vez que a idade de consentimento no Japão varia entre 13 e 17 anos, conforme a jurisdição, os clientes, né, os velhos safados, eles não podem ser acusados de abuso de menores, né? Então existe todo um contexto que meio que favorece a predação sexuais de garotas no Japão, né? Assim, eu não quero fazer, dar a impressão de que isso é endêmico, porque a gente tem no Brasil, nos lugares mais pobres, coisas muito piores, né? E a gente tem aqui turismo sexual acontecendo lá no norte, lá no nordeste. A gente tem coisas muito piores. Se vier alguém fazer um filme que dê foco nessas coisas, e se alguém lá de fora analisar o Brasil como, é uma sociedade pedófila, e que, assim, não estaria não estaria correto, né? Porque não é uma coisa endêmica e é uma coisa má vista no, pela maioria dos japoneses, né? E pelo governo existe uma certa tendência de que isso vá ser cada vez mais tutelado no futuro, né? Porque a gente tem um desenvolvimento da sociedade e tudo mais, e toda aquela coisa, né? Mas a gente sabe que isso acontece. E existe, né, conforme eu falei, é uma coisa escandalosamente comum, né? Isso aí, né? Inclusive, muitas pessoas já entendem isso como uma espécie de iniciação para a vida adulta, né? É uma coisa terrível, né? O Japão nunca foi uma sociedade que tutelou muito pelas suas crianças e temos a gente tem exemplos históricos disso, né? Quando Nagasaki esteve sob a administração da coroa portuguesa, né, entre 1580 e 1586, a própria noção de preservação da infância ela teve que ser introduzida no país pelos portugueses, né, mediante o Código Civil e Criminal que proibia a exploração infantil, né? Quem fala muito isso em relatos pormenorizados é o missionário, né, Luiz Frois, que ele foi para o Japão e enviava cartas para a coroa por meio de uma rota que ele tinha com Macau, né, que Macau é uma outra cidade portuguesa lá na China, né? Então existe uma conexão entre Nagasaki, Macau, na China, e Lisboa, né? Eu não quero falar que o português, apesar de eu ter uma opinião muito favorável à influência portuguesa no Japão, não apenas em questões morais, porque eu acho que em certos aspectos, é uma opinião minha, eu tenho o direito de tê-la, viu? Em certas opiniões minhas, a sociedade japonesa era muito mais avançada em certos aspectos do que a sociedade portuguesa. Em outros aspectos, a sociedade portuguesa era muito mais avançada que a sociedade japonesa. Eu acho que, em termos de desenvolvimento cívico e organização, a sociedade japonesa era melhor do que a sociedade portuguesa. Em termos de morais e religiosos, eu acho que a sociedade portuguesa era melhor. E eu tô falando como um descendente português católico, né? Então deixa isso claro, né? Que eu não tô sendo isento, não tô fazendo um julgamento completamente justo, etc, né? Mas enfim, eu admiro ambas as sociedades em pontos específicos. Eu sei que a sociedade portuguesa teve seus problemas também, teve a escravidão, tentou-se fazer um tipo de escravidão no Japão também. Então não é necessariamente moralmente superior em absoluto, né? Eu não tenho problema de pensar em algumas sociedades pagãs com melhores do que algumas sociedades cristãs. Não tenho nenhum problema em relação a isso, mesmo sendo cristão.
Mas eu acho que se for pôr na balança, assim, dá mais ou menos. É meio equivalente, né? As virtudes da sociedade japonesa e as virtudes da sociedade portuguesa meio que se equiparam, assim como os vícios da sociedade japonesa, que tem seus vícios. Muita gente romantiza muito esse país. Eu tenho uma tendência a romantizar esse país porque eu adoro, eu acho uma cultura fascinante. E também tem os vícios da sociedade portuguesa, que todo mundo já sabe, é ensinado a rodo na escola, e até dá uma vontade de ignorá-los, porque parece que nunca falam nada de bom da sociedade portuguesa, e tem. Assim, não é discutível isso. Que sociedades, assim, é uma visão lúcida. Sociedades têm prós e contras, qualquer dificuldade de explorar esse cenário mais realista possível, sabe? Enfim, a gente tem, né, esse problema histórico no Japão em relação aos menores, né? E é um problema histórico, meio cultural, que é difícil de ser mudado, mas ao longo do tempo isso foi melhorando e eu creio que vai melhorar lá no futuro. Mas existe esse problema no Japão, né? E tem isso tudo está conectado no filme através do bullying, né? Os bullying nas escolas japonesas são muito rígidos, são muito cruéis, né? Uh, e no filme, os professores parecem ser bastante solícitos diante dos problemas dos alunos. Mas o próprio modelo educacional japonês, né, e o próprio modelo da sociedade japonesa parece favorecer um pouco esse cenário que aparece no filme. Né? A tutela das notas ela é rígida, enquanto a dos comportamentos é um pouco negligenciada. Né? Pelo menos depois que termina o período letivo, assim, os alunos se transformam, né, de alunos exemplares para, sei lá, psicopatas cruéis, né? E tudo o que importa, no final das contas, para o corpo diretivo de uma escola japonesa é o desempenho, é as notas. A única coisa que eles avaliam é isso, né? E a gente sabe que são padrões muito rígidos, muito altos, assim, o que um pouco explica o desenvolvimento do país, é uma coisa boa, deve-se exigir mesmo. Eu sou da opinião que sim, deve-se exigir mesmo, e deve-se sim fazer uma separação dos melhores dos piores, só que tem que trabalhar também esse tipo de coisa, né? Eu quero ter o melhor dos dois mundos, eu quero ter a suavidade um pouco brasileira e eu quero ter a rigidez do Japão. Na verdade, o que eu quero, na verdade, é ter a tranquilidade do brasileiro e os resultados japoneses, né? Então, eu não sei se é possível, mas, enfim, a produtividade do Japão é uma coisa magnífica. E eu quero não acreditar que essa produtividade, essa, esse desempenho perfeito, que busca o perfeito, seja apenas derivado de uma violência institucional brutal com crianças que fazem muitas delas se suicidarem. Né? Eu não quero pensar nisso. Né? Talvez eu esteja sendo ingênuo, né? Mas enfim, deixa eu ser ingênuo quieto. Né? A tutela, né, das notas ela é rígida, enquanto a dos comportamentos é negligenciada, né, conforme eu falei. O desenvolvimento dos personagens na trama acontece sucessivamente por meio de sucessões de eventos bruscos e traumáticos, né? O Hoshino, que é o personagem principal, né, do filme, um dos personagens principais do filme, por exemplo, ele tem uma experiência de quase morte enquanto estava em férias em Okinawa e muda completamente sua personalidade, né, mudando-se de garoto bem comportado para um bully perigoso, manipulativo, cruel. Ele é um dos melhores personagens no começo do filme e um dos piores lá pelo final. Ao mesmo tempo que essa mudança foi sua maneira de sobreviver no ambiente escolar, ela também é a representação de tudo aquilo que ele reprimia em si enquanto era vítima. É uma perspectiva interessante, né? Porque a gente tende a olhar a vítima como boa, sempre boa, e o opressor sempre como cruel, quando na verdade muitas vezes a vítima ela esconde em si
uma vileza tão fulminante e tão perigosa quanto a vileza do opressor. Então, é uma das coisas que, inclusive, aquele filme Parasita, aquele filme sul-coreano, tem como um subtema. Ele não romantiza o pobre. O pobre, no Parasita, não é uma figura é, pura, não é um anjo na terra, né? Ele faz um quadro bem realista. É que vai para o Ocidente está com marxismo na cabeça e vê tudo como obra de uma obra política que fala sobre luta de classes somente, não que Parasita não tenha o tema da luta de classes, do conflito de classes, pelo menos, mas eu acho que o oriental ele é um pouco mais complexo na sua visão social do que isso. Então a gente resumiu tudo isso. Se eu vou pegar os reviews do Parasita, que é um filme que eu gostei, viu? Muita gente não gostou assim, achando, inclusive, que é um filme somente marxista, né? Mas não é. Eu nem acho que é um filme marxista, para falar a verdade. Mas assim, o Parasita tem isso aí, e Lili Chow Chow tem isso aí na figura nessa controvérsia aí entre vítima de bullying e o bully, né? Não necessariamente a vítima do bullying é um coitadinho que não tem desejo de poder nem nada do tipo, né? E em meio a tudo isso temos um amparo, né, da música etérea da Lili Chow Chow, da sua fanpage, onde os alunos, todos os alunos, por meio de pseudônimos, conversam entre si, né? Eu vi muita gente dizendo que esse filme é um alerta contra a cultura digital, mas eu acho que nem de longe é isso. Eu acho que, inclusive, é o contrário. A cultura digital se tornaria um problema mais grave anos depois, né? No contexto do filme, o mundo digital é um refúgio. Os fóruns, as salas de bate-papo que são apresentadas aqui no filme, são os únicos momentos em que vemos essas pessoas de fato conversando e compartilhando seus problemas, coisa que eles não fazem nem com os pais, né? Obviamente isso é problemático, não vou dizer que não é problemático você fazer isso só na internet. Inclusive, isso aí se desenvolveria num outro grande problema social no Japão, que são jovens que não conseguem viver fora do mundo virtual, né? Os hikikomoris e tudo isso aí, né? Mas até aquele momento, né, a conversa online por meio de pseudônimos era o contato mais próximo que esses jovens tiveram da realidade de um confessionário. E eu estou falando confessionário católico mesmo, né? Aliás, o modelo de confessionário católico tradicional, que favorece a conversa e, ao mesmo tempo, o anonimato entre o confessor e o penitente através da treliça, né? Eu estou falando do tradicional. Hoje em dia, você tem a aberração do confessor e do penitente estar frente a frente, né? Que é um absurdo completo, né? Mas o tradicional existe uma certa preservação do anonimato, para que o penitente possa fazer as suas confissões, confessar seus pecados e ser ouvido, né? Existe mais ou menos uma mesma coisa quando a gente compara isso com as salas de bate-papo online e os pseudônimos usados nelas, né? E essas salas de bate-papo online basicamente serviam bastante como refúgio dessas pessoas que não conseguiam se comunicar na vida real, né? E que posteriormente, óbvio, foi pervertido. A gente tem a criação dos chans, né? E as organizações foi formando assim uma cultura de ódio dentro da internet, né? Mas enfim, não é o caso aqui que aparece no filme, né? Não considero como sendo o caso. Inclusive, muito pelo contrário, a cultura digital aqui no filme é bastante bem apresentada, né? Enfim, né? Tudo sobre Lili Chow Chow é um filme que ilumina aquilo que está oculto numa sociedade aparentemente perfeita, né? Apenas aparentemente, né? Que é o Japão. Bem, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Mais uma vez, esse filme, não sei se ele está disponível em algum streaming. Tem muita. Você pode achar muita
resenha desse filme, pelo que eu estou vendo aqui, muita resenha em português. É muito fácil achar filme japonês no Brasil, porque a gente tem uma comunidade muito grande de admiradores, né? Graças ao contexto cultural que une Brasil e Japão, né? A gente tem a Liberdade, que é basicamente uma parte da maior cidade do país dedicada ao culto da cultura japonesa. E por isso, e assim, acho que acho que no Ocidente apenas o México se compara, o México e os Estados Unidos se compara ao culto, os Estados Unidos nem tanto, né? Mas eu acho que o México e o Brasil são os dois países ocidentais assim que mais olham o Japão como uma figura, como uma espécie com uma espécie de olhar meio devocional, porque parece que tudo aquilo que a gente gostaria que fosse a nossa sociedade, né, eles são organizados, não tem criminalidade, vamos falar assim, exagerar, mas existe uma, uma verdade nisso. Não é um país que tem criminosos, né? Mas a gente não pode romantizar nenhum país, né? O Japão ele teve momentos muito obscuros na sua história em relação à Coreia, os massacres que o Japão fez na sua época imperial. Inclusive, é, eu, eu, eu recomendo bastante que vocês vejam o quadrinho. Deixa eu procurar aqui que eu esqueci o nome. É um quadrinho da sul-coreana. Uh, a espera, isso, chama A Espera, de Kensuke Gendry-Kim. Eu já tenho um podcast sobre esse, esse quadrinho, né? E ela tem um outro quadrinho que se chama Grama, né? Que fala sobre as mulheres de conforto durante a Segunda Guerra Mundial, que foi uma forma que o governo japonês institucionalizou o estupro para mulheres coreanas durante a Segunda Guerra Mundial, né? E sim, tem os seus problemas, seus crimes históricos, inclusive, e dentro da sociedade japonesa, que é perfeitamente ordenada, não tem crime, é desenvolvida, as pessoas são muito cordiais, tem muito a nos ensinar em termos de virtudes cívicas, especialmente. Tem o seu lado obscuro também, assim como nós temos, assim como toda a sociedade tem. Os sul-coreanos têm as suas obscuridades, os americanos, os russos, os chineses, nem se falam, né? Enfim, vamos olhar não com aquele olhar crítico, imbecil, marxista, ou que é apenas iconoclasta por ser iconoclasta e dá muito valor ao seu olhar crítico, como se o olhar crítico fosse necessariamente mais sofisticado e mais abrangente e mais em contato com a realidade. Não é esse tipo de olhar que eu espero que vocês façam, né? Mas um olhar realista. E o olhar realista é delineando tanto as virtudes quanto os vícios de uma sociedade e afirmando que você também tem você e a sua sociedade têm virtudes e vícios, né? Eu olho para o Brasil, eu vejo muita virtude e eu vejo muito vício também. E, e eu não me sinto menor ou maior do que ninguém, né? Essa mensagem foi até eu nem esperava mandar essa mensagem positiva aí, e essa lição de moral em vocês, mas toma aí uma lição de moral. E é isso aí. Fiquem com Deus e até mais.